os irmãos continuem adorando, louvando o Senhor, e que Deus tenha uma palavra no nosso coração nesta noite, tá bom? Vamos receber o servo do Senhor das palmas bem alegre, Senhor Jesus, nessa noite. Bem alegre, meu Senhor. Bem alegre, bata a palma bem alegre nessa noite. Eu saúdo com a paz do Senhor Jesus. Amém. Paz, irmãos, estamos todos de pé. Gênesis capítulo 37. Glória a Deus. Aleluia, glórias a Deus. Gênesis capítulo 37. Nós vamos ler do versículo 1 até o 5. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia, Jesus. Aleluia, glórias a Deus. Lemos, todos acharam? Amém. Aleluia. E Jacó habitou na terra das peregrinações de seu pai, a terra de Canaã. Estas são as gerações de Jacó, sendo as ovelhas com seus irmãos. E estava este jovem com os filhos de Bila e com os filhos de Zilpa, mulheres que seu pai e José traziam uma fama deles a seu pai. E Israel amava a José mais do que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica de várias cores. Vendo, pois, seus irmãos, seu pai o amava mais do que todos os seus irmãos, o aborreceram, e não podiam falar com ele pacificamente. Sonhou também José um sonho, que contou a seus irmãos, por isso o aborreciam ainda mais. Os irmãos podem tomar os nossos assentos. Aleluia. Sou grato a Deus sempre que eu vou pregar a palavra. Também quero agradecer ao pastor pela confiança, pelo convite. Obrigado. Cumprimentando o pastor, cumprimentando todos os obreiros, todos os irmãos da casa. E eu me alegro quando eu vou pregar a palavra do Senhor, irmãos, porque eu não era para estar aqui. Vocês estão olhando para alguém que lutou 12 anos da sua vida com câncer maligno no cérebro. Fui mandado algumas vezes para casa para morrer. Eu tinha 7, 8 convulsões por dia e não conhecia Jesus. Então era uma vida muito difícil. Muitas vezes Satanás se apresentava para mim, pedindo para mim tirar a vida e acabar com o sofrimento. Mas um dia um pastor chegou para mim e disse: se tu entregar a tua vida na mão de Jesus Cristo e fazer a obra dele, ele te cura e te usa. Aí eu a palavra de paz foi a palavra de vida. Eu escutei pela primeira vez Jesus. Eu só tinha a palavra de morte, mas Jesus é a vida e quis me curar, quis me deixar sem sequelas para pregar a palavra dele. Glórias a Deus, irmãos. Nós vemos um texto muito conhecido de todos nós, que é a palavra do Senhor me deu hoje, a história de José. A Bíblia vai dizer que Israel, ele amava mais os irmãos de José do que seus irmãos. Isso causava uma certa tristeza, um certo aborrecimento dos irmãos de José. Deus também usava José dando sonhos, e ele não só dava sonhos, como dava a interpretação desses sonhos. Isso, o tempo foi passando, os irmãos de José começaram a criar uma certa inveja de José. E um dia José sonha um sonho, e esse sonho, a interpretação dele, levava José a dominar sobre seus irmãos. E eles causaram aquela inveja mais forte ainda e começaram a se revoltar com seu irmão. Como nós vemos na palavra, a Bíblia vai dizer que os irmãos de José eles já não conseguiam mais tratar José pacificamente. Então a forma que eles tratavam José já era com agressão, já era com insultos. Então José estava vendo uma situação difícil dentro de casa, por causa da inveja dos seus irmãos. Aí o texto vai nos dizer que certa vez ele está em casa com seu pai, e o seu pai diz para ele: José, você vai lá dar uma olhadinha como é que estão os rebanhos, como que está os teus irmãos. E José vai. Quando chega José, a uma certa distância, ele já começa a conversar entre eles e chegam a um comum acordo: é nosso irmão, nós vamos matar ele. E acabam jogando ele numa cova. Nós conhecemos a história. Mas quando ele está dentro da cova, a palavra vai dizer que estão passando os mercadores midianitas. E eles decidem ainda ganhar uma graninha com José. E vão vender José por 20 moedas de prata como escravo. Os midianitas vão levar José para o Egito e vão revender José como escravo para Potifar. Mas a palavra do Senhor também diz que tudo que José fazia
o Senhor prosperava. O Senhor era com ele. Então, vai acontecer de José estar ali na casa e a esposa de Faraó se engraçar com José e querer ter alguma coisa. Ele vai fugir, vai deixar as vestes na mão dela. Ela vai aproveitar a oportunidade, vai mentir, vai contar mentira para Faraó. Faraó vai acreditar na mentira dela, vai jogar José no cárcere. Agora José está preso injustamente. Mas José tinha o dom que Deus deu para ele, interpretador de sonhos. Na prisão, nós sabemos que tinha um copeiro e padeiro, e como combinado com o copeiro, depois de interpretar os sonhos dos dois, Faraó também sonha naquela época. E quando o Faraó sonha, não tinha ninguém que interpretasse os sonhos do Faraó, e o copeiro fez lembrar de José. Ó, tem um menino lá que interpreta sonhos. E quando ele interpreta os sonhos do Faraó, o próprio Faraó chega a uma conclusão. Ele diz assim: não tem homem nenhum mais fiel a Deus que esse José. Não tem, eu estava dizendo, é o maior homem de Deus que eu estou vendo na minha frente. Conclusão dessa introdução aqui, ele vai dizer assim: ó, vamos colocar José como governador do Egito. Então ele de escravo, vendido como escravo, na vontade de Deus, agora ele já é governador do Egito. Foi difícil para José? Passou luta, passou prova, mas agora chegou a vitória. Ele é governador do Egito. Amados irmãos, como nós lemos, a palavra vai nos dizer que os irmãos de José não gostavam dele, tinham uma certa inveja. E essa fúria, essa forma de tratar ele sem calma, não pacificamente com José, era por causa de inveja. E inveja nada mais é do que a gente querer estar no lugar do outro. E se perguntasse para todos os irmãos de José se eles queriam estar no lugar de José, todos eles diriam que sim. Então a palavra é dizendo, é inveja, todos eles iam querer estar no lugar de José. Só que o que Deus tinha para José é de José. O que Deus tinha para os irmãos de José é dos irmãos de José. O que Deus tem para ti é teu, mas o que Deus tem para o teu irmão é dele. Escute. Queria cantar como aquela irmã. Como ela louva bonito. Eu queria cantar daquele jeito. Calma. O que é dela é dela. O que é dos irmãos de José é dos irmãos de José. Mas o que é de José é de José. O que é dela é dela. O que é teu é teu. Glória a Deus. Prega muito. Que pregador é esse? Eu estou aqui me dedicando, eu também queria pregar assim. Ó Deus, por que tu não me usa para pregar igual aquele pregador? É porque o que é teu, mas o que é do teu irmão é do teu irmão. O que era dos irmãos de José, era dos irmãos de José. E o que é de José, é de José. Não era deles? Paulo, quando escreve a carta aos Efésios, no capítulo 4, no versículo 11 e 12, ele vai dizer assim, ó: e Deus deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. Por quê? Querendo o aperfeiçoamento dos santos. Para quê? Para a obra do ministério. Para quê? Para a edificação do corpo de Cristo e para a glória do Senhor. Então você tem uma função no corpo de Cristo. Deus te chamou para fazer alguma coisa. Você precisa entender qual é o teu chamado. Você precisa entender o que Deus tem na tua vida. Pode ter certeza que tem um ministério para você. Pode ter certeza que tem uma chamada para você. Você precisa buscar Deus e saber qual é a tua chamada, porque a tua chamada é tua, do teu irmão. Então deixe a chamada do seu irmão com ele e você tem a tua. Você já sabe qual é a tua chamada? Aleluia, Jesus. Aleluia. Agora veja bem, o texto diz que José está vindo ao longe. Eles percebem que José está vindo, começam a conversar entre eles. Olha, vem o sonhador, vamos fazer o que com ele? Vamos matar ele. Um dos irmãos diz: olha, não vamos sujar nossas mãos com o sangue do nosso irmão. Mas em comum acordo, então jogamos ele dentro de uma cova. A cova estava vazia, cerca de 4 a 5 metros, não dava para subir. Lá não chovia tanto, não ia encher de água. Ele ia morrer dentro daquela cova.
E jogam lá. Na sequência, a palavra vai dizer algo que quando a gente lê esse texto, a gente se surpreende. Porque na sequência, eles jogam José na cova e a Bíblia diz assim, ó, assentaram para comer pão. Como assim? Como que eles se assentam para comer pão, tranquilo, sossegado, com o irmão jogado dentro da cova? Qual era o momento? Qual era o momento? O que poderia acontecer naquele momento? Era a hora de pôr a mão na consciência. Eles estão sentados, eles estão pensando, eles estão se alimentando. Era a hora deles parar. Não, peraí, o que está acontecendo com nós? Nós estamos aqui se alimentando tranquilamente. E nós chegamos até 17 anos, está largado numa cova. Era a hora de pôr a mão na consciência e pensar, não, está tudo errado. É meu irmão, eu não posso fazer isso com ele. Mas eles não fazem isso. Aleluia! Glória a Deus. Olha o que está acontecendo agora. Escute, olha Deus falando contigo. O que nós estamos fazendo agora, neste momento? Sentados. Fazendo o quê? Comendo pão. Glória a Deus. Igualzinho os irmãos de José. Então é a hora de você pôr a mão na consciência. Nesse momento você está sentado comendo pão. Nesse momento você está sentado se alimentando da palavra de Deus. Teu coração precisa estar aberto para ela entrar. É a hora de você começar a olhar para dentro de você e dizer o que está fora, o que está certo, aonde que eu tenho que arrumar, aonde que eu tenho que ajeitar. Espera aí, do jeito que está não dá. Eu sei que eu sou humano, eu posso falhar. Então vamos recomeçar, vamos pôr a mão na consciência. Essa é a hora. Nós estamos aqui dentro do culto, ouvindo a palavra de Deus. Eu tenho certeza que Deus tirou você de algum lugar. Eu tenho certeza que se você olhar para o passado da tua vida, você vai pensar um pouco e dizer assim: eu não merecia servir Jesus, eu não merecia ter a minha alma salva, mas mesmo assim Ele quis te salvar, mesmo assim Ele foi para a cruz. Todos nós passamos por provas. Eu tenho certeza que você passou por uma aqui. Eu sempre resumo o testemunho. Por onde eu passo pela primeira vez, dei uma resumidinha. A gente não consegue falar tudo, mas o câncer é terrível. O câncer não é fácil. E era no local, no meu cérebro, no local que mandava as coordenadas para o corpo. E eu comecei a ter convulsões. Caía no chão, se debruçando, se batendo. Faz cirurgia, o tumor voltou num lugar agressivo. O médico dizia: agora não tem mais o que tu fazer, tu está morto, vai para casa para morrer. E sabe o que acontece naquele momento? A angústia da alma. Você começa a se angustiar. Esse é o problema. Se a gente não pôr a mão na consciência e botar as coisas no lugar, a nossa alma começa a se angustiar. Nós precisamos ter a nossa alma em paz com Cristo. A nossa alma tem que estar tranquila. Sabe por quê? Porque quando eu estava no desespero, sabe quem que vinha no meu ouvido? Satanás. E ele vem de mansinho, mais ou menos assim, ó, acaba com o sofrimento. Você vai morrer de câncer, está aí sofrendo, um monte de convulsões, tira a tua vida. Quando eu conseguia dirigir, quantas vezes as carretas vindo de frente e o inimigo na orelha? Olha como é simples, olha como é fácil acabar com o teu sofrimento. É só focar o carro reto no meio da carreta e acabou o teu sofrimento. Isso é Satanás. Na angústia da tua alma, muitas pessoas perdem a cabeça e fazem. Mas agora, quando nós olhamos para dentro de nós, colocamos a mão na consciência e entendemos que essa santa palavra vai nos alimentando. Quando deixamos ela entrar no nosso coração, a angústia sai e nós glorificamos o nome de Jesus. Aleluia! Jesus é poderoso, é o mesmo Jesus que andou nessa terra, que você fez homem, que morreu, ressuscitou, mas Ele está à destra do Pai. E ainda Ele disse: não vou deixar vocês órfãos, eu vou mandar o meu Espírito, e o Espírito Santo está dentro de todos que entregaram a sua vida para Jesus Cristo, e Ele tem te ajudado. Se Ele não está nos ajudando, nós não estávamos mais. Glória a Deus. Parabéns, Senhor Jesus.
sendo vendido a segunda vez para Potifar. Potifar coloca tudo na mão de José, porque a Bíblia diz que tudo que José fazia prosperava. Então Potifar coloca tudo na mão de José, menos a sua esposa. Mas a Bíblia também vai dizer que José era um homem formoso à vista. E quando ela coloca os olhos em José, ela tenta se aproximar de José e vai tentando. José vai fugindo e vai tentando. José vai fugindo, mas vai chegar um ponto que ele vai segurar nas vestes de José e José vai correr. Ela vai aproveitar a oportunidade e vai fazer ao contrário. Não, foi ele que veio, foi ele que queria ter alguma coisa, eu que fugi. A prova está aqui, as vestes estão na minha mão. Ela vai lá e conta para o faraó a mesma história. Mas o que José faz? José foge. E por que José foge? Porque não tem relacionamento entre servo de Deus e mulher de Potifar. Não tem relacionamento. Não existe relacionamento entre luz e trevas. Hoje a gente começa a analisar, eu não sei quantos solteiros tem aqui, talvez ninguém. Se alguém ou quisesse casar, ou que estivesse procurando, hoje, nossos jovens, em todas as denominações, é um número alarmante. Nós somos líderes de jovens há muitos anos, jovens e adolescentes, é um número alarmante de jovens que saem da igreja, adolescentes que saem da igreja por causa de relacionamentos. E quando você vai ver, os relacionamentos não são de crente. Eita glória! É crente com o mundo. Às vezes uma moça que foi criada na igreja, ela quer o rapaz do mundo. O jovem que foi criado na igreja, ela quer o homem do mundo. Por quê? Porque hoje nós estamos se acostumando com o evangelho açucarado, o evangelho que precisa encher o meu ego, o evangelho que aos poucos vai fugindo da cruz. Esse evangelho vai me dando liberdade, esse evangelho que não é o da cruz de Cristo. Esse evangelho vai deixando eu para me fazer o que eu quiser, e na minha mente está tudo certo. Eita glória! Sabe como é que funciona? Está tranquilo. É uma moça linda, né? Linda, mas não é crente. Mas eu vou orar e ela vai se converter. Não. Se a gente já tivesse orado, tu nem falava. Eita glória! É, papai, aleluia. Isso foi começando a entrar nas igrejas. Começou a sair da questão só de relacionamentos entre homem e mulher. Aí já começou outra mistura. Porque agora os cristãos, eles frequentam os mesmos lugares. Estão tudo junto. As mesmas festas. As mesmas músicas. Gírias. E você não consegue entender mais nada, porque quando você está cuidando dentro do tempo, o linguajar é diferente. É glória a Deus, é aleluia, uma simplicidade. Fora do tempo, começa as gírias, começam umas brincadeiras que eu não consigo entender. E a nossa geração de cristão está começando a se acostumar com isso, mas nunca teve e nunca vai ter relacionamento entre Potifar e servo de Deus. Seja